falar primeiramente sobre esse ponto. E aí, para entrar sobre isso, eu quero falar para vocês sobre controle. E aí eu pesquisei assim na internet o significado da palavra controle. E diz assim: controle significa: é um substantivo utilizado para definir o domínio ou poder de fiscalizar, administrar determinada coisa. Ter o controle da situação é dominar ou ter o poder sobre o que está acontecendo. Só que a minha Bíblia, a sua, fala aqui, em Mateus 28, 17 e 18, diz assim: e quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder do céu e na terra. Eu e você, a gente vive na terra, certo? E nós servimos a Jesus. Deus falou para ele que todo o controle do céu e da terra está sobre as mãos de Jesus. Então esse negócio de querer ter o controle de alguma coisa é algo que a gente acha que tem o domínio, acha que tem o controle, na verdade não tem. E eu passei anos da minha vida tentando controlar a minha vida, tentando controlar as coisas. Acredito eu, não me lembro assim ao certo, que por algum sei lá, algum problema que eu tive na minha vida, alguma coisa, que eu tive a necessidade de ter o domínio e o controle de certa coisa, de certas coisas. E eu passei a querer controlar tudo. O tanto que eu queria controlar era no ponto que, tipo assim, isso principalmente com a minha família. A gente ia atravessar a rua, por exemplo. E aí tava eu, meu pai, ou a minha mãe, ou meu irmão, não sei. E a gente ia atravessar, eu ia na faixa de pedestre, aonde o carro ia passar. Porque eu achava, até falei para as minhas meninas isso, eu achei bizarro. Porque eu achava que se o carro batesse, ele ia bater em mim e, tipo, não ia machucar eles, sabe? Então eu tinha esse negócio de controlar tudo. E quando eu cheguei aqui com Jesus, aqui é completamente contrário. Aqui você tem que se entregar, você tem que se rasgar, você tem que abrir mão de quem você é. E aí entra naquela passagem, naquela ministração que o pastor Ronaldo fez há 2 semanas atrás, que falava sobre perder para você mesmo. Que é quando você abre mão de quem você é para que o Espírito de Deus possa te conduzir. E esse é o ponto primordial para vocês entenderem essa ministração de hoje. Se eu não estiver disposta a abrir mão de quem eu sou, se eu não estiver disposta a me rasgar realmente, a abrir mão das minhas vestes, do que eu aprendi lá fora no mundo, para entender o que Deus quer para a minha vida, eu tenho muita dificuldade. Muitas vezes eu me frustro na presença de Deus. Porque a gente chega aqui, porque os nossos recursos já foram esgotados. E aí, quando a gente chega aqui, a gente continua insistindo naquilo que Deus já falou para a gente que não é o bom caminho, não é o caminho que Ele tem para nós. Só que, cara, quando você chega aqui, quando você entra, quando você reconhece isso, abre mão. Abre mão de quem você é, abre mão do seu caráter, abre mão da sua identidade, abre mão de quem o mundo tornou você a ser pelas escolhas que você fez. Então, renuncia, abre mão. E a gente sempre fala aqui, né? Nossa, o nosso processo é uma coisa muito difícil, né? O nosso processo dói, o nosso processo machuca. Mas por que o processo dói e o processo machuca? Porque você está aqui, ó, com uma coisa que Deus já falou para você, abre mão, entrega para mim. E você continua querendo segurar aquilo que Deus já falou que não é para você. Deus já falou, não é isso que eu tenho para você. E você continua querendo segurar. Deus já falou, abre mão do orgulho, abre mão do rancor, abre mão dos sentimentos que você tem, que não fazem parte de quem eu quero gerar que você seja. E você continua querendo ser da forma que você é. Então é por isso que o processo dói. Porque até a gente compreender em nós que o que Deus tem para a nossa vida é maior e melhor do que aquilo que nós aprendemos, é um tempo, é um processo. E aí quando a gente compreende isso, é difícil se desgarrar. Sabe? E eu recentemente fiz um discipulado com a pastora Naira, inclusive, sobre isso. E eu tinha muita dificuldade de abrir mão do controle. Eu tinha muita dificuldade de perder o controle. Eu achava que se eu perdesse o controle, alguma coisa ia acontecer. E isso era até na célula, com as minhas meninas. Na célula, eu queria ter o controle das etapas da célula. Eu fazia um cronograma das etapas da célula, de como ia ser. E aí, Deus entra onde? O Espírito de Deus faz o quê naquele momento? Não faz nada. Era como se eu quisesse controlar o que Deus queria fazer. Era como se eu quisesse controlar o que Deus ia agir na vida daquelas pessoas. E aí eu ficava frustrada. Eu falava, gente, parece que minha célula não está fluindo, né? Não está rendendo. Mas por quê? Porque quando você quer ter o controle sobre a sua vida, Deus, ele não consegue entrar, ele não consegue agir. E aí eu tive uma experiência com Deus meio doida sobre isso. Eu quis tanto ter o controle das coisas que chegou num dia, eu estava aqui na igreja, e aí Deus me deu uma visão. Primeiro ele me mostrou um leão assim lindo, leão da tribo de Judá maravilhoso. Eu chorava, dava risada super feliz que eu tinha visto um leão. Eu falei, nossa, Deus está falando comigo. Meu Deus, me dando visões. Tava me achando. E aí logo depois disso, eu vi um caixão.
Eu falei, como assim, Deus? Aquele sentimento maravilhoso que eu tava sentindo na hora mingou. Na hora, cadê a presença? Não, acabou, sumiu. Engoli ela por dentro. E eu falei, Jesus amado, e agora, né? O que eu faço? E aí eu saí correndo, fui lá falar com a pastora. Aí a pastora, não tem nada a ver, tem vários significados isso. Acalma seu coração, acalma o meu coração. Acalmou meu coração nada, né? Que eu cheguei em casa, fui fazer meu devocional e parecia que alguém tinha morrido. Nossa, eu tava me preparando pra morte. Falei, eu não sei quem vai morrer, mas eu já vou chorar agora. Final de semana, eu chamei minha família pra ir em casa. Todo mundo foi em casa, final de semana, a gente fez um almoço. Eu falei, eu não sei quem vai morrer, Deus, mas eu já vou chamar todo mundo pra gente estar junto, pra gente aproveitar. E aí foi isso. E Deus falando comigo, Deus tratando isso comigo. E eu falei, gente, o que Deus quer tratar comigo a respeito desse assunto de morte? Sempre fugi disso, sempre tive pavor de morte, nem fala de morte. E morte é uma etapa da nossa vida, né? Vai acontecer, e glória a Deus que vai acontecer, porque daí a gente vai pro Pai. Enfim. E aí, nesse dia, depois que eu cheguei em casa, fui fazer meu secreto com Deus, brava. Nossa, tava brava. Falei, como assim você vai levar alguém embora? Você nem falou comigo que você ia levar alguém embora. E nem era nada disso, mas enfim. E aí eu fui fazer meu secreto com Deus e eu chorava, gente, mas eu chorava. Era um choro, era uma angústia, uma coisa assim surreal. Surreal, eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Parecia que realmente alguém tinha morrido. E aí eu fiquei tentando entender, eu falei, Deus, o que é isso, sabe? Parece que eu tô sofrendo por antecipação, mas era uma dor, assim, absurda, sabe? Até que Deus me deu o entendimento que, na verdade, a dor que eu estava sentindo não era por ter perdido, por estar me preparando ali para perder alguém. Era porque Ele tinha me dado uma experiência com Ele. Eu estava ali num momento onde eu não estava sentindo a presença de Deus, onde eu não ouvia a voz dEle. Era como se Ele tivesse saído, assim, a presença do Espírito Santo tivesse saído de mim. E naquele momento eu me senti completamente perdida. Se naquela hora eu morresse, eu não sabia nem quem... Nossa, eu perdi o sentido, sabe? Perdeu o sentido da sua vida? Perdi o sentido da minha vida. E aí Deus falou pra mim, Ele falou assim, é assim que você vai se sentir quando você coloca pessoas e coisas no meu lugar. É assim que você vai se sentir quando você faz as coisas no intuito de não fazer pra mim, por amor a mim. Eu sempre ouvi assim, né, o pastor ministrar, as pessoas falando assim, porque quando você faz a obra, Deus cuida da sua família. E eu falava, demorou, agora eu vou convidar todo mundo, eu vou fazer célula, eu vou fazer tudo, entendeu? E aí, enquanto eu estiver fazendo, Deus vai cuidar da minha família. Só que, cara, Deus está cuidando da minha família. Mas eu queria ver aquilo palpável, sabe? Eu queria ver aquilo acontecendo na vida deles. E aí, Deus falou para mim, o interesse do seu coração está em que eles sejam salvos. E pode ser que eles sejam, mas eu dei o livre-arbítrio para cada pessoa. O que você viveu aqui na minha presença, o processo que você teve vai ser diferente. Você me quis, você me aceitou. Então, me aceite pelos motivos certos. Isso doeu, gente. Isso doeu pra caramba, isso doeu muito. Falei, caraca, achei que eu tava balando, não tô balando nada. Coitada de mim. E aí, eu realmente assim senti como se eu não tivesse mais a presença de Deus. E naquele momento eu falei, Espírito Santo, conduz a minha oração. E aí eu fiz uma oração assim, rasgando meu coração para Deus. Eu falei, Pai, em nome de Jesus, como Davi mesmo, ainda que eu perca tudo, tudo, tudo na minha vida, não importa o que eu perca, isso vai me doer, isso vai me machucar. Mas ainda que eu perca tudo, que eu não perca a sua presença. Porque falar o nome de Jesus me dá vontade de chorar. Sentir a presença dele me dá vontade de chorar. Sentir o toque dele me dá vontade de chorar. E eu falei, não importa o que aconteça na minha vida, de bom ou de ruim, eu só não posso perder a tua presença. Eu sei que isso é óbvio, mas às vezes no nosso dia a dia a gente não para prestar atenção se a gente realmente está dando valor para a presença de Deus. Se a gente realmente está valorizando, sabe? E aí eu separei alguns versículos para falar para vocês sobre pessoas que valorizaram a presença de Deus. O primeiro versículo está lá em João 21, do 4 ao 7. E diz assim, de manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Aí, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Cara, eu fiquei parando para pensar nesse versículo, eu falei, gente, surreal, né? Tipo, no comecinho do versículo, fala que eles estavam, tipo, de madrugada, e de manhã ao clarear. E aí Jesus apareceu na praia, tipo, 5 horas da manhã. Aí você pensa, o gelo que não estava na água, Pedro, ele simplesmente vestiu a roupa assim, e pulou no mar. E pulou. Não importa se está gelado, não importa se vai doer, não sei, não importa. É Jesus, eu vou lá.
ele não estava nem aí. Ele não se importava com nada disso. Ele só simplesmente se lançou ao mar porque ele ouviu falar que era Jesus. Ele nem tinha reconhecido assim que era Jesus de primeiro momento, porque Jesus já tinha ressuscitado, mas ele simplesmente foi. O segundo versículo está lá em Marcos 5, 22 e 23, que diz assim: um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jairo, ele era chefe da sinagoga. Ele não conhecia Jesus. E os homens, da sinagoga estavam contra Jesus. Mas naquele momento ele ouviu sobre as grandezas das coisas que Jesus estava fazendo. Ele simplesmente acreditou sem nem ao menos conhecer Jesus. Ele simplesmente acreditou na presença. Ele simplesmente acreditou que Jesus poderia fazer um milagre e salvar a filha dele que estava no leito de morte. O outro versículo está em Marcos também, que é quase ali no mesmo capítulo, Pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. A mulher do fluxo de sangue ficou 15 anos sangrando. Vários médicos tentaram curar essa mulher, dar vários tratamentos. Os tratamentos só pioraram o que ela estava sentindo. Ela simplesmente escutou o sermão e aquilo que Jesus falava. E ela ficou completamente apaixonada por ele. Ela falou: gente, eu preciso conhecer esse homem. Se eu simplesmente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela não conhecia Jesus. Ela tocou nas vestes dele. E de Jesus saiu poder. E aquela mulher, ela foi curada. E o último versículo, acho que todo mundo conhece. O último que eu separei, Lucas 10, 39. Maria, a sua irmã, sentou-se aos meus pés, aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Várias vezes eu fui Marta na minha vida. Várias. Eu escuto essa passagem e eu ficava assim, mas como assim, Como é que Marta estava tão errada? Tipo, Jesus estava lá na casa. Jesus estava lá. E ela foi arrumar a casa para Jesus ficar no conforto. Quantas vezes a gente não acorda de manhã atrasado para o trabalho? E a gente percebe que o principal a gente não fez. Bom dia, Jesus, eu te amo. Que o Senhor possa ir comigo, no meu dia. Que o Senhor possa me acompanhar ao longo desse dia. Eu não sei o que vai passar. É como o pastor sempre fala, tem pessoas que saem de casa de manhã e não voltam à noite. E quantas vezes a gente não sai pela manhã de casa corrido, preocupado com o nosso trabalho, preocupado com as coisas que a gente precisa fazer. E o principal, que é convidar o Espírito Santo para estar com a gente não faz. E por várias vezes eu entendi como era ser Marta. Quantas vezes eu não acordei de manhã, fui fazer meu devocional, meu secreto, eu falava: ai meu Deus do céu, em nome de Jesus eu não perco o horário aqui, porque eu tenho que chegar no meu trabalho às 8. Ou, ai meu Deus, em nome de Jesus eu estou de folga, eu tenho que começar a lavar louça, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que limpar o quintal. A gente começa a fazer as coisas para Deus com os pensamentos a milhão, sabe? E você não dá valor àquilo, você não dá valor que você está se ajoelhando para falar com o seu Pai, com o seu Criador. Ele te criou, cada sentimento que está no seu coração, cada célula que está no seu corpo, foi Ele que criou, foi Ele que gerou. E a gente dá sempre o mínimo para Ele. E não, Ele quer a nossa prioridade. Ele quer o primeiro momento do nosso dia, ou sei lá, se você faz isso para trabalhar, se realmente não tem como você acordar mais cedo, Pai, em nome de Jesus, prepara o nosso momento, que na hora que eu chegar em casa, eu tenha um momento de qualidade com você. Por que a gente faz isso? Por que tudo é bom para o mundo? E eu vou bater nessa tecla, a gente sempre fala disso, porque realmente isso acontece. Isso acontece comigo também. Acordo de manhã, nossa, meu Deus, eu acordei atrasada, eu vou trabalhar, meu despertador não tocou, mas calma aí, cara. O Espírito de Deus está comigo. Eu não vivo o meu trabalho. Eu vivo Jesus. Eu vivo a essência dele. Eu vivo a presença dele. O Espírito de Deus habita sobre a minha vida e sobre a vida de vocês. Então, o meu trabalho ele é importante, sim, é o que me dá, é o que me permite pagar as minhas contas no final do mês, mas ele não é mais importante do que a presença de Deus. Não é. Os meus chefes não são mais importantes do que ele. Os meus pais não são mais importantes do que ele. Meu marido não é mais importante do que ele. Eles são a família que Deus me deu e o esposo que Deus me deu. Mas antes deles vem Jesus. Antes deles vem Ele. Então, por que a gente tem essa ansiedade para tudo na nossa vida? E quando chega com Jesus, a gente dá menos do que Ele espera, sabe? Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que a gente vai dar para Ele. Mas por que a gente não surpreende Jesus com aquilo que a gente vai entregar? Vou falar sobre 2 assuntos. Primeira coisa que você precisa entender. A primeira é sobre a humildade, sabe? É sobre você entrar aqui e entender que do pó você veio, do pó você vai voltar. Várias vezes eu escuto assim:
Ai, porque eu fui na igreja e... Ai, eu nem senti tudo isso. Ai, porque eu fui na igreja e nada se resolve sobre a minha vida. É claro que não vai resolver. Enquanto você não entender que você precisa abrir mão de quem você e o título que o pastor colocou aqui 2 semanas atrás, perder para você mesmo. Se você não estiver disposto a perder para o seu caráter, você não vai sentir a presença de Deus e você está se frustrando por uma coisa que ninguém vai conseguir colocar dentro de você. Não dá. A gente só instrui o caminho. Cada pastor, cada supervisor aqui, cada líder, ele instrui você a um caminho, mas a gente não pode fazer. E eu errei por muitas vezes achar que eu poderia fazer pelas minhas discípulas. Eu não quero agora. Amém. Eu te abençoo. Você não quer agora, eu vou orar pela sua vida. Quando você quiser, eu estarei de braços abertos. Eu não posso forçar, eu não posso colocar um Espírito Santo, um Jesus goela abaixo sobre a vida delas. É no tempo delas. É no tempo delas não, é no tempo de Deus, né? Mas por que elas vão e voltam? Por que nós vamos e voltamos? Quantas vezes eu não fui e voltei por essa porta dessa igreja? Várias vezes. Por quê? Porque quando eu chegava aqui, eu escutava uma ministração que me confrontava. Eu escutava uma palavra que falava, você precisa abrir mão de quem você é, você precisa abrir mão do seu caráter. E aquilo doía em mim. Porque a minha vida me ensinou a ser da forma que eu era. E abrir mão de quem eu era, doía. Mas eu não entendia o que Deus tinha para mim. Hoje eu vivo paz, hoje eu vivo felicidade, hoje eu tenho uma célula maravilhosa. Que a presença de Deus, na hora que você chega lá, na recepção da célula, você sente a presença do Espírito Santo. Hoje eu tenho uma supervisão incrível, eu tenho uma casa, eu tenho um esposo maravilhoso, a minha família. Então, assim, cara, Deus substituiu tudo que eu tinha na minha vida. E eu falo pra vocês de todo o meu coração, abre mão de quem você é, a melhor escolha que você vai fazer na sua vida. Quando você abre mão da sua vontade, das suas forças, para que Deus faça a vontade dele sobre a vida de vocês, vocês vivem uma vida que nem nos seus melhores sonhos você imaginou em viver. Porque Deus ressignifica tudo, ele faz tudo novo, ele faz tudo ser completamente diferente do que um dia você imaginou. Então, seja humilde para reconhecer que você não sabe mais do que ele. E que não tem como você entrar aqui na igreja e achar que você vai moldar Deus sobre a tua vontade. Deus, ele não é moldável. Ele molda você. Ele molda o seu caráter. Ele gera uma identidade em você. Mas você não vai escolher o que Deus tem para sua vida. Você não vai moldar a vontade de Deus para você. Então, seja humilde para reconhecer que você é pequeno. Seja humilde para reconhecer que você não é grandão, como as pessoas lá fora pintam que nós somos. Nós somos pequenos. A palavra de Deus fala que ele fez a gente ali da poeirinha, ele fez uma laminha e soprou vento sobre nossas narinas. Ele soprou o ar que está sobre os teus pulmões. Como é que você acha que você sabe mais que Deus sobre a tua vida? Não sabe. E é aquela velha história. Nem sei se eu posso falar isso, mas vou falar. É igual dar murro em ponta de faca, sabe? Você continua se machucando porque você não abre mão daquilo que já está mais do que na hora de você abrir. Você continua se ferindo. Porque você continua insistindo daquilo que Deus já falou, entrega para mim. E deixa eu fazer diferente. O outro versículo que eu vou ler é que essa igreja é uma igreja em célula. Graças a Deus. Porque eu acho que se não fosse uma célula na minha vida, eu não sei onde eu estava hoje, não. Talvez eu nem estivesse aqui, realmente. A minha vida era completamente diferente do que eu sou hoje. Muito diferente. Mas não estou aqui para falar sobre os meus pecados. Tenho vários, inúmeros. E vou pecar até o último suspiro da minha vida. Mas eu acho que a gente precisa começar a dar valor, sabe? A gente vive numa igreja linda. Olha quantas células a gente tem. Para honra e glória de Deus. A gente tem várias pessoas que se permitiram, que entenderam, sabe? Que sentiram a presença de Deus. E que foram completamente transformados. Eu jamais serei o mesmo, você jamais vai ser o mesmo quando você sentir a presença de Deus. Então, não permita com que no final do culto você fique travado, paralisado, sabe? Eu vejo sempre assim, o pessoal fala, vamos vir aqui na frente, vamos adorar, levanta as mãos. O Super Renan ministrou aqui algumas semanas atrás falando sobre cadeias que são quebradas, né? Quando Moisés levantava os braços e aquele povo ganhava aquela luta, aquela guerra naquele momento, quando eles levantavam os braços. E aí eles seguraram os braços de Moisés e eles venceram. Então entenda que, cara, existem lutas na nossa vida que são geradas e são causadas pelas brechas das escolhas que nós abrimos. Nós fazemos escolhas erradas lá fora. Até que alguém apresente Jesus para nós temos brechas na nossa vida. E isso é o que faz o diabo ter poder sobre nós. Então, quando você vem aqui na frente, você se rasga, você levanta os teus braços, não é vergonhoso. Pelo contrário, é uma forma de rendição.
Quando você levanta os seus braços, Deus está na sua frente. Quando você levanta os teus braços, parece que é algo tipo, nossa, estou rendido, né? Mas é isso que Deus quer. Quando você se rende, Ele trava as suas lutas. Quando você se rende, Ele fecha as brechas da sua vida. Quando você se rende, Ele entra sobre a sua vida e Ele faz a vontade dEle. Então, não tenha medo de vir aqui na frente. Às vezes eu vejo assim, quando na verdade eu vejo não, quando eu tava aí, né? Aí lá no fundo, inclusive. Eu vi o pessoal vindo aqui na frente orar, receber uma oração e tal. E aí eu até entender o significado disso, sabe? O que isso ia fazer sobre a minha vida. Eu ficava só observando. Aí a amiga do lado levantava o braço, eu levantava o braço. Ficava assim. Aí daqui a pouco a amiga do lado ficava cheia do Espírito Santo. Eu ficava assim, ó. O que é isso, gente? Mas lá no mundo falava palavrão, né? Aí aqui o povo tá orando em língua, aquela presença de Deus, um monte de língua estranha, aquele negócio, e você fica julgando. Sente isso, sabe? Se permita sentir, se permita viver isso. É surreal, cara. Quando você sente essa presença de Deus sobre a sua vida, Ele se ressignifica tudo. Quando o Espírito de Deus, Ele entra sobre a sua vida, Ele habita, Ele mora dentro de você, Ele chama você de minha morada, de meu lar, de minha casa. Ele quer morar dentro da casa favorita dele. Ele quer te chamar dessa casa favorita. Então, permita, sabe? Não fica travado, não fica se prendendo. Não prenda as coisas dentro de você que você precisa pôr para fora. Permita com que Ele entre em você, com que Ele te chame de minha casa favorita, com que Ele conduza você, com que Ele te use. Quantas vezes eu não renunciei, eu não quis não ser líder de célula, porque eu achava que era algo que eu tinha que fazer. E até eu entender que, na verdade, cara, o Espírito Santo está dentro de mim. Ele só vai trabalhar através da minha vida. Ele só vai trabalhar usando você. Nada é sobre você, nada é sobre o que você vai falar para as pessoas, porque você não tem o poder de alcançar ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Quem faz as pessoas chegarem aqui no culto é o Espírito Santo. Quem faz as pessoas irem para a sua célula é o Espírito Santo. Você pode convidar, você pode orar por aquela pessoa, mas o tempo que determina quem ela vai é Deus. Quem convence aquela pessoa de chegar na sua célula é Deus. Então entenda o quão pequeno você é, sabe? E não é para você, nossa, eu sou pequena. Não, você é pequeno, sim. Você é grande porque você tem o Espírito Santo. Mas você é pequeno na presença de Deus. As coisas quem faz é Ele, não é você. Bom, de todos os versículos que eu li para vocês aqui agora há pouco falando sobre essas pessoas simplesmente terem convicção na presença de Deus, o que tem de comum assim sobre todos eles é que todos eram pessoas completamente improváveis. Como eu e você somos pessoas improváveis. Os 12 discípulos eram pessoas completamente improváveis. Foram pessoas que Deus simplesmente falou: "Ô, fulano, vem aqui. Mateus, vem aqui. Pedro, vamos comigo." E eles simplesmente abriram mão de tudo. Pedro largou a rede, largou o barco, largou os peixes, tudo, foi lá. Mateus largou os impostos e foi atrás de Jesus. Todos eles simplesmente abriram mão, por quê? Eles entenderam o valor. Eles simplesmente olharam para Jesus e falaram: "Cara, tem alguma coisa diferente nesse homem, eu não sei o que é, mas eu preciso seguir ele, porque tem alguma coisa que nele tem que eu preciso." Eles não entendiam quem era Jesus. Assim como muitas vezes a gente entra aqui por essa porta e a gente não sabe ao certo quem ele é. Só que Jesus, ele não é um fato histórico. A gente às vezes conhece a história de Jesus, a gente ouve que ele se entregou pelas nossas vidas, que ele foi crucificado por nós, mas ele não é um fato histórico para mim você só conhecer a história dele. A gente tem que viver sobre ele. Nós precisamos viver aquilo que ele ministrou, aquilo que ele pregou. Jesus, ele se entregou numa cruz por mim e por você. Isso não é um fato que a gente precisa só conhecer a história. A gente precisa se compadecer com aquilo, porque se não fosse por ele, nós não estávamos aqui. Se não fosse por ele, provavelmente nós estaríamos mortos pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Então é assim que a gente aprende a dar valor na presença de Deus. É reconhecendo que no lugar dele era para eu estar pregada naquela cruz. É reconhecendo que no lugar dele era para eu estar lá sendo chicoteada pelos meus erros, pelas minhas falhas. Ele não pecou, ele não falhou, mas ele se entregou naquele madeiro. Ele morreu por mim e por você. No terceiro dia, ele ressuscitou para ensinar a mim e a você, falar para mim e para você, que os nossos pecados foram perdoados, mas que ele precisava da gente, ele contava com a gente. Então, se coloca nessa posição, sabe? Jesus, como eu consigo ser útil para você? Como eu posso ser útil na tua presença?
Não é somente sobre ser líder. É claro, para mim, nossa, todo mundo aqui se entender o que é estar na presença de Deus e compreender que não é você que faz, todo mundo vai ser um líder. Mas sem toda uma mistificação. Nossa, mas eu vou lá, eu vou falar. É tão simples, cara. É tão simples. O Espírito de Deus usa a sua boca e você nem percebe. Sabe que a gente tem que aprender a orar? Pai, que você me conduza até o ponto em que eu perco o controle de quem eu sou. Até que eu não saiba mais quando é o Senhor e quando sou eu. Porque é isso que Ele quer fazer. Ele quer te conduzir ao ponto de que Ele está em você, Ele está te usando e você nem percebe. Você nem sabe. Porque Ele simplesmente quer um coração disposto. Porque Ele simplesmente quer uma vida, uma alma que está disposta a ser usada por Ele. E qual é a dificuldade de ser disposto e ser usado por Deus? Qual é a dificuldade? Nenhuma. Quem coloca algo difícil sobre isso somos nós mesmos. A gente que se coloca num papel, às vezes de vítima, eu não sou capaz, eu não consigo. Às vezes de, eu tenho outra pessoa que vai ser levantada para falar de Deus. Ele chamou eu, Ele chamou você. Ele não precisa de nós, mas Ele quer a nós. Ele deseja a nós. Precisar, Ele não precisa, mas Ele quer. Os anjos queriam fazer o que a gente tem a oportunidade de fazer. E qual a dificuldade? Não precisa bater palma, não, gente. Enfim, dos 12 discípulos, o que isso nos mostra nesses 12 discípulos? O que tem de comum entre eles que isso nos mostra? Que pra gente ser transformado como eles foram, cara, olha a vida desses 12 discípulos, tirando Judas, o restante, os 11. Olha a vida desses 11 discípulos. Olha tudo que aconteceu na vida deles depois que eles tiveram acesso a Jesus. E entenda, compreenda o que tem de semelhança com a sua vida e com a minha vida. Nós só seremos transformados quando a gente entender e aprender a dar valor à presença de Deus. A entender que quando você entra aqui, não é só mais um culto onde você vai ficar com o bumbum sentado na cadeira. Não é só mais um culto que você talvez venha aqui na frente receber uma oração. Tem que ser uma oração que mude a sua vida. Ninguém tem que colocar a mão na sua cabeça e falar, olha, cara, agora, nossa, sabe? Entregar uma super profecia, não. Sabe? Entenda que uma oração basta desde que você saiba identificar a presença de Deus. Uma oração basta desde que você aprenda a dar valor a Ele. Uma oração basta, desde que você compreenda o que você veio fazer aqui na frente. Não é vir aqui 500 vezes aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Aceita uma vez só e permita com que Ele transforme a sua vida. Sabe? Se você está aqui hoje, e não sei se talvez você tenha dúvida se seu nome está no livro da vida ou não, e nem estou falando sobre pecado, não, é sobre dúvida mesmo, se você tem o Espírito de Deus ou não, vem aqui na frente no final e fala, Pai, essa vai ser a última vez. Chega, sabe? De vir aqui, aceitar e depois voltar de novo. Não, não é brincadeira. Não está mais no tempo da gente ir embora e voltar. Olha tudo que está acontecendo no nosso mundo, olha tudo que está acontecendo no nosso país. É agora, o momento é agora. Deus conta com você agora. Tem muita gente para ser alcançada ainda. E Ele espera que você faça isso. Ele espera, Ele conta com que você compreenda isso e que você só se permita ser usado. É muito fácil hoje, sabe? Quando Jesus se entregou naquele madeiro pela minha vida e pela sua, o véu se rasgou. Quando o véu se rasgou, a gente começou a ter acesso a Deus. E a partir do momento que a gente teve acesso a Deus e que Jesus foi aos céus, Ele deu a nós o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele quer ser o seu melhor amigo. Ele é como uma pessoa. Ele é uma pessoa que tem sentimentos, então se você não fala para Ele bom dia todos os dias, Ele fica chateado com você. Você tem que falar com Ele todos os dias. Ele, sabe, Ele conta com que você fale com Ele. O Espírito de Deus, Ele tem uma presença, Ele tem um cheiro, Ele tem um perfume, Ele é doce, Ele te aconselha, Ele fala para você qual o caminho que você deve ir, Ele te instrui ao que você precisa fazer. Quantas vezes o Espírito Santo falou para mim o que eu precisava fazer e eu fiquei naquela, acho que agora não, talvez agora não. E ficava nessa indecisão. Por quê? Porque quando o Espírito de Deus fala para você, Ele te conduz ao que você precisa fazer e você não faz, é porque você ainda não aprendeu a valorizar. É porque você ainda não aprendeu a valorizar. E Deus, Ele não quer forçar que você valorize Ele. É muito simples. Se você não valorizar, se você não aceitar, se você não compreender que Jesus é o Filho de Deus e você não der valor ao sacrifício dEle, Ele levanta outras pessoas. Ele levanta outras pessoas que queiram. E pessoas lá fora sedentas, está cheio de pessoas sedentas. É por isso que Ele conta com a gente.
para que a gente alcance essas pessoas lá fora que talvez não saibam o caminho da DAC, que talvez não saibam o endereço da DAC, que talvez não saibam o endereço da sua célula. É por isso que Ele nos chamou. Enfim, o Espírito Santo. O Espírito Santo é que faz a gente ficar aqui no final do culto assim, embriagado, cheio da presença, falando umas línguas estranhas, sendo conduzido realmente por Ele. Ele vem para nos dar força, para nos dar poder, para nos revestir de uma armadura. Porque o que a gente vive lá fora é uma batalha. É por isso que a gente tem que ter o Espírito Santo com a gente todos os dias. Porque se daí amanhã você chegar no seu trabalho, a menina do seu trabalho não te der bom dia da forma que você espera receber, você vai ficar com ranço dela. E não é isso. Deus, Ele quer que você seja a semelhança dEle lá fora para as pessoas. Deus, Ele quer que quando você entre no seu trabalho, a pessoa que está com você, ela fale bom dia para você e você fale bom dia para ela, mas que ela olhe no fundo dos seus olhos e ela veja o brilho do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele quer que você caminhe lá fora e faça, sabe, sobre a vida das pessoas o que Ele te conduzir. Não é do nada, nossa, eis que te digo. Não, é no simples. É no simples. Aí você sentar no balcão do seu trabalho e começar a trocar uma ideia com os teus colegas de trabalho e você contar para ele aquilo que você passou na sua vida. Sei lá, na escola. Eu fico vendo já Yasmin fazendo célula na escola. Eu falo, cara, surreal. Eles estão só contando aquilo que eles estão vivendo na presença de Deus. E na simplicidade, sabe? No simples. O evangelho é simples. O que a gente tem que falar para as pessoas é muito simples. Quem mistifica isso somos nós. Quem coloca algo difícil nisso somos eu e você. Porque Deus, Ele só quer que você fale aquilo que Ele está fazendo sobre a sua vida. Ele só quer que você conte para as pessoas lá fora aquilo que Ele está gerando em você. Porque o evangelho é sobre aquilo que a gente vive, não sobre aquilo que a gente somente lê. Não é algo que eu leio, eu entendo e eu falo. Não, é sobre aquilo que eu vivo. É sobre aquilo que eu sou. É sobre o caráter que Deus coloca em mim, sobre o caráter que Deus coloca em você. E a partir daquele momento nós somos usados por Ele, mas nós vivemos aquilo. Hoje eu respiro célula. Respiro célula. Eu passo numa loja, eu penso, nossa, isso daqui vai ficar bonito na menina da minha célula. Eu vou, sei lá, no negócio, nossa, a gente podia fazer um lanche, sei lá, vou numa loja de pão de queijo. A gente podia fazer um lanche de pão de queijo com cheddar. Sabe, tudo, vou no mercado, nossa, a gente podia fazer hoje noite da batata frita. Entende isso? Porque Deus, Ele começa a encher tanto o seu coração, mas tanto o seu coração, Ele começa a colocar... fazer você se compadecer com a vida das pessoas, que você começa a viver isso, viver nos detalhes. Eu não sei quem falou aqui nas ministrações atrás, já tinha escutado essa frase, mas eu não lembro de que livro é, e nem quem falou. Mas pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Nas suas atitudes, todos os dias, pregue o evangelho. Nas suas atitudes, todos os dias com as pessoas, sabe? Não é tipo, nossa, quantas vezes eu não perco minha paciência no trânsito? E Deus estava falando isso comigo. É sobre isso, é sobre o trânsito. Tomei 6 multas depois que eu tirei minha habilitação. E é sobre isso, é sobre você entender. Não é pra rir, gente, é verdade. Tomei mesmo, 6 multas. Uma delas foi de gravíssima, alta velocidade. Tava correndo para chegar na célula. Nossa, irmã, jura? É só se programar, é só deixar Deus conduzir seu dia, não é chegar correndo, voando lá, agitada. Nossa, eu chegava na minha célula até tremendo, assim, ó. As meninas vinham falar comigo, nossa, líder, nananana, eu tava toda nervosa. Eu falava, gente, o que eu tô vivendo? Gastrite aguda, né? Era isso que eu tava vivendo, ó, nervosa, atordoada o tempo todo. Eu falei, gente, em nome de Jesus, eu preciso começar a viver a paz que excede todo entendimento humano que Deus colocou na Bíblia que eu preciso viver. É paz. É paz. É paz nos mínimos detalhes. É paz na minha casa, é paz no trabalho. Não importa o que as pessoas falam, o que as pessoas fazem. É paz. É paz. A paz que excede todo entendimento humano. A gente não vive momentos de felicidade quando a gente está com Jesus. A gente tem uma felicidade plena. Tem dia, igual o pastor falou aqui esses dias, assim, nossa alma. Tem momentos em que a nossa alma acorda triste, chateada. Mas, é só você se conectar com Jesus que rapidinho você está feliz. É rapidinho. Você acorda de manhã meio chateado, meio nananã, com cólica, mulher, nananã. Acorda de manhã e fala, bom dia, Espírito Santo, vamos comigo lá no meu trabalho hoje. Rapidinho você está feliz, cara. Rapidinho. Você se conectou com o céu, rapidinho ele dá uma carga assim em você e você vai adiante e faz a vontade dele, sabe? Então, é sobre isso, é sobre você entender que Deus está com você nos mínimos detalhes. Ele quer entrar dentro de você, Ele quer se fazer presente na sua vida. Só que, para isso, você precisa abrir mão de quem você é. Para isso, você precisa renunciar a quem você é. Renunciar ao seu achismo. Nossa, eu acho isso, eu acho aquilo. Você não acha nada, cara. Consulta a Deus primeiro antes de você fazer. Consulta a Deus primeiro antes de você tomar uma decisão. Vou comprar alguma coisa, não sei, um carro. Deus, e aí? O senhor quer que eu compre esse carro? Que cor que é o carro que o senhor preparou para mim?
Como vai ser o carro que o Senhor quer? Sabe, consulta a Deus em tudo que você for fazer. Pergunta para Ele qual é a vontade dEle, sem antes que você saia tomando decisões na sua vida. Ele quer intimidade com você. Ele quer você perto dEle. Ele quer você próximo a Ele. Eu estava lendo esses dias aquela passagem que fala sobre o aleijado lá do tanque de Betseda. É isso, né? Acho que é. E aí, naquele momento, ele não conhecia Jesus, né? Ele acreditava no Messias e tal, mas ele não conhecia. E aí, quando Jesus vai até ele, fala para ele, levanta e anda e seja curado e tal. Cara, naquele momento, ele queria ficar perto de Jesus, ele queria ficar próximo dele. Ele queria ficar perto de Jesus, ele queria colar em Jesus e ficar próximo dele. Jesus falou, vai lá e conta para as pessoas o que eu fiz em você, mas ele queria estar perto. O que faz a gente ser transformado é a gente reconhecer as coisas que Deus faz. Por que a gente tem dificuldade de reconhecer as bênçãos que as pessoas fazem sobre a nossa vida? Já parou para pensar nisso? Quando alguém te abençoa, quando alguém faz alguma coisa de bom grado para você, você primeiro agradece e tal, você fica sem graça, mas depois você não retribui, sabe? Não é nem fazer para receber algo em troca ou para esperar receber algo em troca, mas é sobre você dar valor. E é isso que Deus quer sobre nossas vidas. Que a gente dê valor aos mínimos detalhes de tudo que Ele faz. E Ele faz coisas suficientes todos os dias, porque só pelo fato de você acordar, só pelo fato de você ter um trabalho, só pelo fato de você ter um teto, já é motivo de você agradecer. Será que a gente agradece todos os dias por quem nós somos? Será que a gente agradece todos os dias por ter aquilo que a gente tem? Ou a gente só sabe pedir, quero, mais. E aquilo que você já tem, aquilo que você já conquistou, aquilo que Ele já te deu, você esqueceu? Porque é assim, quando a gente quer sempre muito uma coisa, a gente ora por aquilo, a gente jejua, faz propósito, acorda 3 horas da manhã para aquilo. Aí depois que a gente conquista, tá bom, já conquistei. Não, cara, dá valor. Eu conquistei isso. Deus me deu isso. Dê valor àquilo que você já conquistou. Quando você começar a dar valor àquilo que você já tem, àquilo que Deus já fez, Ele começa a te abençoar mais. Mas parece que é uma coisa, Deus me abençoa, eu quero mais. Ai, Deus faz alguma coisa na minha vida. Não, e agora? Qual é a próxima coisa? Não, seja contente com aquilo que você tem. Não estou falando sobre dinheiro, bens materiais, não é isso. Estou falando sobre presença. Às vezes a gente vem aqui na frente, tal, quer receber algo de Deus, Deus batiza com o Espírito Santo, pronto, já tem o Espírito Santo, e agora? Aí chega amanhã, não ora, chega depois também não lê a Bíblia, não procura, não quer ter intimidade com Deus, é todos os dias. É um relacionamento. O que faz a gente ser íntimo de Deus é ter relacionamento. É igual você e a sua amiga. Oi, amiga, tudo bem? Tudo bem. Se você fica um tempo sem falar com ela, quando você volta a falar, não está estranha a relação? Parece que não tem uma barreira ali? É isso. É todos os dias. É muito simples. O nosso secreto tem que ser algo tão simples. Às vezes a gente fica pensando assim, nossa, meu Deus, eu tenho que ter um tempo para fazer o meu secreto. 4 horas. Não, cara. Se você quiser e se você puder ter 4 horas de secreto, maravilhoso. Mas é no dia a dia. Ai, Deus, hoje eu acordei 1 hora antes do meu trabalho. Vou trabalhar às 9, eu acordei às 7. Vou dar 1 hora para Deus. Vai lá, ajoelha, clama a presença dEle, adora Ele. Depois que você adorar, começa a pedir perdão pelos seus pecados. Começa a liberar perdão para as pessoas. Todo dia a gente tem coisas para liberar perdão. Às vezes um olhar torto, uma pessoa que... Nossa, eu tenho medo para isso. Alguém que passa por mim e buzina para mim no trânsito. Nossa, eu fico brava. Todo dia tem alguém para liberar perdão em relação a isso. Todo dia. Eu acho que é a minha fraqueza. É por isso que eu demorei tanto para tirar a habilitação, eu acho. E aí você vai lá, você ora, você entrega na mão de Deus, você pede perdão para Ele sobre os seus pecados, porque todo dia a gente às vezes empresta o ouvido para ouvir uma fofoca, às vezes a gente empresta a boca para falar alguma coisa que a gente não tem que falar. Você pede perdão, libera perdão. Depois disso, você vai e começa a falar, Senhor, coloque em mim a Tua presença, coloque em mim o Teu Espírito Santo, gera um caráter de Cristo em mim, gera uma identidade no meu coração, sabe? Faz algo sobre a minha vida, me faz ser valioso na Tua presença, sabe? Me faz, assim, todos os dias ter desejo de estar na Tua presença, coloca sede, coloca fome dentro de mim, faz os meus pés saírem do raso e ir para o mais profundo, até que eu não tenha mais controle de onde estão os meus pés. Me permita mergulhar na Tua presença. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei se é cura, eu não sei se é libertação, mas depois do momento que você ora e pede perdão, você faz isso, você conversa com Deus. Depois começa a contar para Ele como é que foi seu dia. Conta mesmo. Deus, hoje eu acordei 9 horas da manhã. E aí, depois disso, eu fui para o meu trabalho. E aí, não sei, aí o meu marido chegou atrasado para o almoço. E aí eu comi arroz, feijão e bife. Não sei, conta para Ele como é que foi seu dia. Conta tudo, nos detalhes. Ele é curioso, ele quer saber.
Ele senta do seu lado ansioso para saber cada detalhe do que você viveu. Ele sabe o que você viveu, mas ele quer ouvir da sua boca. É assim que a gente gera relacionamento com ele. Depois disso, ora pelas pessoas. Se você é um líder, ora pelos seus discípulos. Se você é um supervisor, ora pelos seus líderes e pelos seus discípulos. Se você é um discípulo, ora pela vida do seu líder. Ora pela vida dos pastores, dos supervisores. Ora pela nossa igreja, para que logo, logo a gente consiga conquistar o nosso espaço e a gente consiga, sabe, ter uma igreja maravilhosa com 5, 7, 10 mil pessoas. Ora, sabe? Ora, gera isso. Isso tem que começar a ser gerado em nós. Eu falei para as minhas meninas um tempo atrás na célula, um tempo atrás mesmo. Eu falei assim, gente, sabe qual foi o meu erro? Eu orava. Eu fazia, mas eu entendi que eu não estava gerando isso em vocês. Cara, um discípulo ele tem que orar pelo líder, ele tem que honrar o líder dele. Nós temos que orar pelos nossos pastores. Sabe? Os líderes têm que orar pelos supervisores. A gente tem que honrar as pessoas que Deus colocou para cuidar de nós na nossa vida. Se eu não aprender o básico, coisas grandes eu não vou alcançar. É do básico. É nosso papel. É o meu papel honrar a vida das pessoas. E não faz esperando receber algo em troca. Então, vamos lá. Depois disso, você ora pelas pessoas, honra a vida dela, apresenta a vida das pessoas para Deus, sabe? Se você é um discípulo, poxa, ajuda o seu líder, ora pela vida das pessoas que você vai trazer na cela, convida pessoas para a sua cela e ora pela vida daquelas pessoas. Ajuda, sabe? Ajuda. Se você não quer fazer, não tem problema. Ajude o seu líder. Dessa forma, você também vai estar fazendo. Convida pessoas, chama elas, seja influência para essas pessoas. As pessoas têm que olhar para você e têm que ver, caramba, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Por mais que eles não saibam o que seja, Jesus sabe a presença do Espírito Santo que está sobre a sua vida. Aquela pessoa um dia vai saber, mas as pessoas precisam olhar para você e ver que tem algo diferente. E ver que você mudou, e ver que você foi transformada. Não é mais a mesma pessoa. Não é mais a mesma Isabela, não é mais a mesma Larissa, não é mais a mesma Giovana. São pessoas diferentes que encontraram Jesus e foram transformadas. É assim. Sabe por que muitas vezes quando a gente chega na igreja a gente tem... É uma falta de interesse, na verdade, eu acho. Eu sentia pelo menos isso. Mas não sei se é com todo mundo. Comigo realmente era uma falta de interesse. Eu tinha uma falta de interesse, sabe, de levantar os braços. Eu queria que Deus chegasse em mim, me cutucasse e fizesse... Sua vida foi transformada. Eu não entendia o que eu precisava fazer para isso, sabe? E essa falta de desejo, às vezes, quando a gente chega na igreja e tem de adorar, de levantar os braços, essa vergonha, esse excesso de timidez, ele vem do fato das brechas que a gente abre sobre a nossa vida. O diabo, ele sabe que quando você tem um contato com Deus, você não vai ser mais o mesmo. O diabo, ele sabe que quando você olhar nos olhos de Jesus, você não vai ser a mesma pessoa, você vai ser uma pessoa mudada, você vai ser uma pessoa transformada. Então, ele tenta, de todas as formas, laçar os seus braços e as suas pernas para que você não sinta isso, para que você não tenha interesse disso. Então, de todo o meu coração, eu falo, cara, faça algo diferente. Eu lembro que uma vez eu entrei no meu trabalho, no banheiro do meu trabalho, assim, tinha uma frase escrito assim, trabalhe enquanto eles dormem e estude enquanto eles descansam. Alguma coisa assim. E aí, naquele momento, eu tinha acabado de chegar, assim, na célula, mas Deus falou comigo. Nem sei como ele falou. E aí, eu na hora, assim, senti assim no meu coração. Esteja disposto a fazer coisas. Se você quer ter resultado que você nunca teve, se você quer ter, sabe, fazer coisas, se você quer ter resultados na sua vida que você nunca teve, esteja disposto a fazer coisas que você nunca fez. Então, se você, sabe, tá afadado de entrar e sair da mesma forma, esteja disposto a viver o sobrenatural de Deus. Esteja disposto a abrir os seus braços, a se rasgar. Quando o pastor fala, fecha os olhos, ajoelha no chão, clama, pede perdão, é porque ele sabe o caminho. Quando a gente fala na célula, é porque a gente sabe o caminho. Cara, dê um passo à frente, levanta os teus braços. Quando você levanta o braço em forma de rendição, cadeias são quebradas sobre a sua vida. Essas brechas são fechadas sobre a sua vida. Ao longo do tempo, quando você vai tendo aquele momento de libertação, onde você renuncia às coisas, o diabo não tem mais poder sobre a sua vida, mas começa assim. Começa em você se render. Começa em você aceitar o que Deus tem para a sua vida. Começa em você abrir mão. Começa em você abrir os teus braços e falar, Senhor, até aqui eu tentei sozinha. Daqui para lá, o que o Senhor deseja que eu faça? Daqui para lá, como o Senhor quer escrever os capítulos da minha história? Quando a gente se batiza, as nossas vestes são trocadas. Quando a gente se batiza, a gente fala que a gente é uma nova vida. A gente é um novo livro, um livro novo, que Deus vai escrever.
as nossas próximas histórias. Então, sabe, se disponibiliza. Se você quer viver coisas sobrenaturais na presença de Deus, eu não estou falando sobre ter visão de raio laser, coisas, não, é isso. Viver coisas sobrenaturais na presença de Deus é sair de onde você está e viver a terra prometida. É viver aquilo que Ele já proporcionou para você, que está guardado para você. Eu acredito nisso de todo o meu coração. Acho que quando a gente nasce, Deus já tem um plano assim reservado para nós. Só que a gente só vive aquilo conforme a gente é... Como é que fala? Eu não sei, eu só vivo aquilo que Deus preparou para minha vida no tempo em que eu conquistar aquilo, sabe? Então, para eu conquistar aquilo que Deus já gerou sobre a minha vida, eu preciso abrir mão das coisas que são do passado. Porque senão eu vou continuar no mesmo lugar. Porque senão eu não vou sair da onde eu vim, da onde eu cheguei. Então, quando você entrar aqui na igreja, fala, cara, hoje não vai ser só mais um culto, hoje vai ser o culto. Quando você for para a sua célula, hoje não é só mais uma célula, essa vai ser a célula. Quando você for para o seu quarto orar a Deus, esse não vai ser só mais um secreto com Deus, mais um devocional. Vai ser o devocional, vai ser o secreto. Não se contente com aquilo que você tem na presença de Deus, queira mais. Da mesma forma que a gente sempre quer mais lá no mundo, queira mais aqui na presença de Deus. Senhor, eu quero mais, eu quero ser batizado com o Teu Espírito Santo, eu quero falar em línguas estranhas, eu quero falar a língua dos anjos, eu quero ouvir o Senhor falar comigo, eu quero que o Senhor me dê visões daquilo que o Senhor quer fazer. Eu não sei o que você quer, não sei o que o seu coração deseja, mas não se contente com aquilo que você tem. Não se contente com aquilo que Ele já te deu. Quero ser um líder de célula. Pronto, sou um líder de célula. Não, eu quero mais. Eu quero mais. Mais. Queira mais. Deseje mais. Deseje que Deus derrame mais sobre a sua vida, uma porção dobrada na sua vida sempre. É dessa forma que você consegue alcançar as pessoas lá fora. E não se contente com aquilo que você tem. Eu escrevi aqui. Não busque entender a Deus, busque conhecê-lo e obedecê-lo. Às vezes a gente chega aqui na igreja e a gente fala, nossa, como é que Deus faz? Como é que Deus age? Como Ele faz as coisas? Não querem entender, sabe? Se o pastor falou, obedece. Se o seu líder falou, obedece o que ele falou. Ele sabe o que é melhor para você, porque ele escuta a voz de Deus. Talvez agora você não escute. É aquela velha ministração que o pastor fez aqui também. A gente só vai escutar quando Deus falar com a gente, quando Ele tiver um propósito, quando você aceitar esse propósito, não é? Então, talvez agora você não está escutando a voz de Deus, mas alguém está escutando por você. Então, só confia. Só confia, só obedece. Às vezes a gente vê muito turrão lá fora, rancor, mágoa, várias coisas. Eu vou entender primeiro para depois executar. Não quero entender, só faz. Com Deus é assim. Você não vai moldar a Deus a sua ótica humana. Você não vai moldar a Deus aquilo que você acha. Lembra que a gente é pequeno? Ele vai fazer. Ele vai executar um plano maravilhoso sobre a sua vida. Então, só obedece. Só se permite viver. Um dia após o outro, sem cobrança, sabe? E a última coisa que eu quero falar para vocês, antes da gente orar. Eu escrevi mais uma coisa também que eu quero falar. Abrir mão dos seus pecados fica muito fácil quando você aprende a dar valor a sentir. Quando você aprende, sabe, a dar valor e sente a presença de Deus, parece que os seus pecados, eles não fazem mais sentido, sabe? Parece que fica fácil. O Espírito Santo, ele sempre fala pra gente, olha, abre mão disso, abre mão daquilo, ele te conduz. Mas a gente só realmente compreende aquilo, a gente só realmente consegue executar, a gente só realmente consegue fazer quando a gente entende, sabe, quer sentir a presença de Deus. Até lá a gente teima. Até lá a gente sempre dá uma escapadinha, a gente sempre faz mais alguma coisinha. Então, abre mão daquilo que você faz ou que você fez na sua vida, que é aquele seu pecadinho de estimação, que é aquilo que te trava ainda para sentir mais, para alcançar mais sobre a presença de Deus. Fica fácil a partir do momento que você sente Ele fluir sobre a sua vida. É isso, vou falar para vocês ficarem de pé.